Olá, boa noite. Estou começando mais uma live aqui pelo perfil da Gazeta do Povo. Eu sou a Cristina Grêmio, jornalista da Gazeta do Povo, e essa noite eu vou entrevistar um psicólogo forense que vai falar sobre falsas denúncias de crimes sexuais. Psicologia forense é algo que nós, cidadãos comuns que estamos longe do dia a dia do judiciário, não acompanhamos, mas é algo comum. Os psicólogos forenses atuam para ajudar a elucidar crimes. E eu vou entrevistar esse psicólogo forense, que é seguidor aqui da Gazeta do Povo também, leitor do jornal, para ele nos trazer mais informações. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Cristina. Obrigado pela gentileza do convite. Vamos lá, vou deixar você se apresentar, explicar quem você é e o que você faz para a gente começar esse bate-papo. Vai lá. Obrigado pela gentileza. Na verdade, fui eu que me convidei fui procurar você para me convidar para falar aqui, porque a demanda que tem a respeito de falsas denúncias de abuso sexual, ela é gigantesca aí. Então, meu nome é Rodrigo Soares Santos, eu sou psicólogo, tenho mestrado na área de avaliação psicológica, trabalho há 22 anos com psicologia clínica e com psicologia forense, né? E nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, a minha principal demanda ela se tornou essa, né? Participar da defesa de indivíduos cujas denúncias de abuso sexual elas se mostram falsas aí, né? Então aí a gente tem, posso dar continuidade já, né? Sim, eu ia até te perguntar se tem algum tipo específico. Eu acho que no direito da família tem muito isso, né? Essas disputas por guarda de criança, a gente vê muitos casos desse. Quem conversa com advogados de família sabe que existem sim muitos, infelizmente, existem sim muitos abusos cometidos por pais, Sim. mas existe também muita falsa denúncia de mãe que quer ficar com a guarda da criança e de alguma forma, separar o filho do pai, e aí entra com uma falsa denúncia, né? Então, a gente tem que analisar a coisa por duas perspectivas aí. Existe a falsa denúncia culposa e a falsa denúncia dolosa. A falsa denúncia culposa é quando a pessoa não tem intenção de prejudicar uma outra pessoa. É quando a pessoa tem dúvidas e realmente acredita que aquela criança foi molestada. Entende? Eu tenho recebido, durante até ano passado, em 2020, eu atendi muitas mães que vieram trazer seus filhos porque acreditavam que eles haviam sido molestados sexualmente. A gente avalia, né? É uma avaliação extensa, não é uma avaliação de 15 minutos. Às vezes demora 1, 2, 3 meses, né? Antes delas tomarem uma decisão. Então você vê que são pessoas responsáveis, que sabem da consequência do que é a denúncia de abuso sexual, seja ela verdadeira ou falsa, e para não expor o ex-marido, o namorado, às vezes o genro ou a nora até, não é só o homem que é acusado de abuso, a mulher também, de forma responsável, essas pessoas então trazem seus filhos, seus netos, para a gente poder, né, dirimir essa dúvida. E, por outro Eu lado, tem queria a fazer uma falta... correção só aqui rapidinho, Rodrigo. No começo da live, eu convidei estudantes de direito, chama aí quem tem conhecidos que são estudantes de direito, da área de direito, mas da área de psicologia também, obviamente, né? Porque é uma área difícil, trabalhosa, mas super necessária e que anda em paralelo aí. Mas continue. Você estava falando, então, que você, na verdade, atende, nesse caso, as mães, ou Sim, eventualmente até os pais, né, que estejam sim. fazendo alguma denúncia, atendimento também para as crianças, porque eu imagino que para o judiciário seja muito difícil, né? Conseguir lidar com a criança que eventualmente foi abusada para conseguir tirar dela alguma informação que possa acrescentar ao processo. Então, você tem então a denúncia que é falsa dolosamente, quer dizer, a pessoa sabe que nada aconteceu, sabe que não tem nada que possa alegar isso aí, né, sustentar essa tese, e mesmo assim mantém a denúncia. Isso geralmente acontece na disputa de guarda, né, na revisão de alimentos, na disputa de bens, muitas vezes com uma vingança. A gente tem visto muito isso como uma vingança mesmo. E, infelizmente, aqui em Curitiba, ao longo dos anos, foi percebida uma verdadeira quadrilha que trabalha com isso. São profissionais da psicologia e também profissionais do direito, né, que acabam se associando para fazer isso aí. Então, o que acontece? A pessoa vai e contrata um desses profissionais do direito, né,
que é um número muito pequeno, a gente não pode generalizar isso aí, tenho muitos amigos e colegas que são da área do direito, e quer destruir o ex-companheiro, a ex-companheira, eles então contratam essas psicólogas, elas fazem um laudo na condição de parecerista, não como peritas, apontando um abuso sexual existente. Entende? Essa quadrilha trabalhou durante muito tempo, agora ela começa a cair. Duas dessas profissionais elas foram denunciadas pelo Ministério Público, uma delas foi punida pelo Conselho Federal de Psicologia, pelo Conselho Regional e Federal de Psicologia, né? Então as coisas começam a mudar nesse sentido. Mas ainda você encontra... O negócio é bem maior. Às vezes existem os denunciantes que estão com um dolo ali, né, com um desejo de vingança e plantando uma mentira no judiciário, mas respaldados por um profissional que dá um laudo falso ali para tentar fazer aquela denúncia seguir adiante. É isso? E não deve ser só em Curitiba, né? Você mencionou Curitiba porque a gente é de Curitiba, mas... A gente sabe que existem profissionais de outras áreas, mas as que vieram à tona, no sentido doloso, de falsificar realmente o documento, não de errar, o profissional pode errar, ninguém é o suprassumo aí, mas profissionais que sabem mesmo, né, montar um documento em que se aponta abuso e depois, quando você vai ver, as coisas não funcionam bem assim, entende? Mas isso está caindo por terra um pouco, essas profissionais elas não estão pegando mais trabalhos, até onde eu sei, né, e as coisas estão vindo à tona aí. As pessoas sabem quem são, entende? São professoras, doutoras, quer dizer, não é qualquer indivíduo que faz isso. E você tem um indivíduo que quer se vingar do parceiro, da parceira, né, usando esse tipo de expediente. E o que acontece? Quando isso chega ao judiciário, evidentemente, né, vamos dizer assim, quando isso chega à justiça, evidentemente você tem que se movimentar. O delegado ele vai ter que investigar, o pessoal que trabalha nas delegacias vai ter que investigar, o Ministério Público vai ter que, muitas vezes, abrir uma denúncia ou pedir antecipação de provas para que essa criança seja escutada antecipadamente, de forma reservada, isolada, e aí oferece ou não denúncia. Mas, veja, há uma movimentação e um custo ao judiciário gigantesco, porque esses não são processos que demoram 2, 3, 4 semanas. Aí. São processos que se estendem muitas vezes por 4, 5, 6 anos, até que se elucide o caso, né, de que se houve ou não houve abuso, porque as partes vão ter que se manifestar, vai ter que ser nomeado um perito ou uma perita, vai ter que ser elaborados quesitos, né, o assistente técnico, os peritos vão ter que se movimentar nesse sentido. Isso tira tempo e dinheiro da justiça e isso desvia o foco, Cristina, para aquelas denúncias reais de abuso, as vítimas reais de abuso. Prejudica as reais vítimas, né? No começo da live eu mencionei o caso do estupro culposo, que ficou muito famoso pelo barulho que fez nas redes sociais, colocou muita gente de boa fé contra um juiz e um promotor do caso que não tinham atuado de forma alguma para favorecer nenhum dos lados, que acabaram entrando com um processo e denunciando que aquilo era uma farsa. Tem muita gente que ainda hoje não sabe que aquilo foi uma farsa, esse processo continua, já foi para instâncias superiores, mas quem divulgou foi obrigado a corrigir o erro e se retratar, pelo menos em relação ao que disse sobre juiz e promotor do caso. E existe também, quer dizer, não é só em questões de direito de família, né, em questões de guarda de criança, existe também adultos acusando falsamente. Então, veja, quando você tem uma falsa denúncia, você prejudica a denúncia verdadeira. A gente sabe que a ocorrência de crimes sexuais contra crianças, adolescentes, mulheres, meninos, homens, entende? Ela não é pequena. A incidência é muito grande, entende? Só que daí, quando você começa a ter uma enxurrada de falsas denúncias, você acaba ocultando ou prejudicando que a justiça trabalhe de forma mais focada, né, numa denúncia verdadeira de fato. E daí, porque o juiz lá no seu gabinete, ele não sabe se é falso, se é verdadeiro. Ele vai trabalhar em cima de provas. Investigar tudo. Ele vai ter, o processo vai ter que seguir, né, e isso demanda trabalho, demanda trabalho para os colegas que trabalham no Tribunal de Justiça, vara de família ou na vara de crimes contra crianças e adolescentes, entende? Porque esses profissionais eles vão ter que se movimentar em algo que não se sabe se é verdadeiro ou falso, entende? Agora, obviamente que a falsa denúncia, assim como a falsa perícia feita por algum profissional que tentou favorecer quem fazia a falsa denúncia,
são consideradas crimes também. E depois, inclusive, vai ter uma implicação financeira, né? O pagamento de todas essas custas cai sobre quem fez a falsa denúncia. Olha, o que eu tenho visto é o seguinte: as partes falsamente acusadas, elas saem tão destruídas do processo que muitas vezes elas não querem mais outros processos. Mas é previsto, sim, que o perito que cometeu erro por dolo ou culpa, ele não possa pegar perícia durante 2 anos. Pode responder civilmente, pode responder criminalmente, entende? Mas, em regra, isso não tem acontecido muito, não. Entende? Porque as pessoas saem tão arrebentadas de um processo desse que elas não querem mais saber disso aí. Né? Mas atrapalha a Isso em justiça relação do ao mesmo perito, jeito. mas em relação ao perito, ao profissional que deu aquele laudo ali que depois se configurou falso, mas em relação a quem fez a denúncia e mobilizou todo o judiciário, o Ministério Público para investigar aquilo. Então, o que eu tenho percebido nesses anos todos? Que não acontece nada, Cristina. Dos casos que eu tenho trabalhado, foram 2 ou 3 em que, de fato, o falso acusador acabou sendo punido por isso. Entende? Porque o que se alega? Ah, não, ela estava desconfiada de que a filha foi abusada, ela estava desconfiada de que o garoto foi abusado. Então, ela partiu de um princípio de defesa dessa criança e desse adolescente. Só que quando você vai analisar direito o processo, você vê o quê? O pai foi casado durante anos com aquela pessoa. Entende? E até Deu então... um acidente aqui, caiu o celular, desculpe, mas segue lá. O pai, o avô participou da vida dessa criança durante anos. E aí, quando se separa, ele vira um pedófilo, o avô vira um abusador sexual. Entende? A coisa não é bem assim. Né? Dificilmente o indivíduo vai começar a abusar de uma criança a partir do momento de uma separação. Né? Agora, quando você fala em avaliação psicológica forense, você tem que avaliar todas as perspectivas. Né? Que é uma denúncia verdadeira, que é uma denúncia falsa, que se trata de alienação parental. Às vezes, a pessoa que acusa, Cristina, ela tem um transtorno mental. Entende? Ela tem um transtorno de personalidade. Aí vem a questão do culposo ou doloso, né? A questão do culposo ou doloso. Então, às vezes, a pessoa acredita realmente naquilo, mas a base é o quê? A base é um transtorno mental. Entende? Aí a gente não pode nem falar em doloso, porque a maneira dessa pessoa perceber a vida é diferente das outras pessoas. Entende? E a avaliação forense, ela tem que abarcar todas essas perspectivas. Então, ela tem que ir atrás do acusado, ela tem que conversar com os parentes, ela tem que entrevistar a criança. Por incrível que pareça, Cristina, você tem laudos que apontam abuso sexual, só que o profissional não avaliou a criança. Ele se baseia em depoimentos de terceiros, entende? Né? E não existe avaliação psicológica. E, obviamente, psicológica. a psicologia tem técnicas bastante precisas para conseguir tirar as informações, às vezes, um mínimo detalhe que a criança solte ali, que consegue configurar, né? Veja, você vai trabalhar com evidência, você vai trabalhar com técnica, entende? Não é no eu acho, não é uma questão subjetiva. Então, existem procedimentos que vão te aproximar daquela verdade jurídica dos fatos ali. Entende? Obviamente, você não tem como ter 100% de certeza porque você não estava no local ali. Então, você seria testemunha, não seria perito ou assistente técnico ali. Mas a psicologia, ela dispõe, sim, de meios para que você possa avaliar e entender o que aconteceu naquele contexto. Se houve abuso, se há indicadores de abuso, se há indicadores de uma alienação parental, se há indicadores de que aquele acusador tem um transtorno mental. E, às vezes, até, Cristina, se aquele indivíduo que abusa, ele tem uma condição mental especial. O que pode acontecer? Do indivíduo ele ter uma redução na crítica, um descontrole dos impulsos. Né? Eu tive esses dias conversando com 2 pessoas presas que eram compulsivos sexuais e acabaram abusando de 2 crianças aí, entende? Então, o psicólogo forense, a psicóloga forense, ela não pode entrar nessa avaliação com aquele viés moralista, com aquele viés pessoal. Tem que entrar com a mente aberta, avaliar todas as circunstâncias, levantar todas as hipóteses que podem acontecer, e aí você consegue trabalhar de forma objetiva, técnica, científica, para poder, de fato, ajudar o judiciário. E o que eu tenho visto, Cristina? São avaliações periciais de 50 minutos.
unilaterais, em que não se escuta o acusado, não se escuta a família do acusado, né? Em alguns casos, o perito ele não leu o processo, ele apenas avaliou, a maioria dos casos, a mãe, a criança, a mãe fala uma coisa, a criança fala uma coisa, e ele escreve que há indicadores de abuso, né? Que pese o fato dele falar de forma circunstancial, mas a partir do momento que você tem um documento que diz que há indicadores de abuso, ou a criança parece estar falando a verdade, né, você tem uma produção de prova, entendeu? E essa produção de prova está no processo e pode ser utilizada para condenação. Porque quando você não tem outra forma de evidência que materialize o crime, vale o quê? Vale o testemunho dessa criança, entende? Então, se ela falou uma vez numa delegacia, se ela falou depois para o perito que não leu o processo, junta-se as duas provas e, então, a condenação. E a gente tem tido ainda um espanto muito grande de verificar que tem profissionais concursados, certo? Profissionais concursados que não leem o processo, que não escutam a outra parte, que avaliam em 50 minutos mãe, filho, filha, e emitem laudos afirmando o abuso sexual. E você não tem certeza se as coisas aconteceram. Entendeu? Porque a gente prejudicam a vida de um adolescente e, na verdade, daquelas pessoas todas, né? Porque mesmo o acusador no futuro vai ter as consequências de uma falsa acusação na vida dele, né? Porque assim, será que houve o abuso? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que essa criança tenha mentido, crianças mentem, crianças inventam, crianças fantasiam. Hoje, qualquer criança que tem um celular na mão, ela tem acesso ilimitado à pornografia se os pais não tiverem cuidado. Entende? Eu tive um caso no passado assim, que a mãe estava impressionada com os desenhos que o garoto fazia. Na verdade, o garoto acabou me contando aonde que ele acessava essas imagens, que eram sites, né? Eram sites pornográficos aí. Entende? Então, você pode ter a perspectiva de que não aconteceu aquele abuso sexual, né? E o indivíduo vai ser inocentado, o processo vai ser arquivado, ok? Só que, quando se fala que a pessoa foi abusada e você não tem provas consistentes para isso, você acha na justiça, né, que é muito perigosa. Por quê? Você não sabe se aconteceu ou não. Você não sabe se aquele indivíduo realmente está preso, né, e com a sua vida destruída porque ele é culpado ou se ele é inocente. E, por outro lado, Cristina, você também tem uma outra perspectiva. Se você não faz uma avaliação direita e, de repente, você coloca no laudo que nada aconteceu, que não houve abuso, tal, você pode fazer com que essa criança retorne aos braços de um pedófilo, entendeu? Porque, assim, uma das premissas falsas que existem em psicologia, e de modo geral, é que o abuso sexual, obrigatoriamente, ele deixa vestígios, ele deixa sintomas. Então, o que acontece? A criança tem problemas de sono, a criança tem problemas no colégio, a criança está com a autoestima baixa, começou a engordar, começou a emagrecer, começou a ficar agressiva. Ah, então é abuso sexual. Não. Esses mesmos sintomas você encontra em crianças cujas famílias estão se separando, crianças vítimas de alienação parental, bullying. Às vezes, uma questão apenas do desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente, entende? Então, você não pode correlacionar uma coisa com a outra. Você não pode correlacionar abuso a sintoma. O que acontece? Algumas crianças, quando molestadas sexualmente, elas apresentam indicadores, mas não são todas, entende? Então, se o profissional da psicologia... Ele alguns entrar deles avaliar... são esses que você citou, né? Desculpe, alguns deles são esses que você citou mesmo. Sim. Então, se o profissional da psicologia ele for entrar para avaliar essa criança procurando sintomas, ele pode ter algo inexistente. A criança pode ser assintomática e ter sido ou estar sendo abusada sexualmente. Porque muitas vezes, Cristina, essa patologia, essa psicopatologia, ela vai aparecer na adolescência ou na vida adulta. Entende? Não necessariamente na infância, porque muitas vezes a criança não percebe que foi molestada. Né? Porque não é feita de forma agressiva, cruel, sádica. Né? Existem os casos, evidentemente, mas geralmente o abuso ele envolve pessoas do conhecimento e da confiança dessa criança, que fazem de uma forma sedutora, e muitas vezes só na adolescência ou na vida adulta que essa pessoa vai olhar para trás e falar assim, olha, eu fui molestado. Eu fui molestada pelo meu pai, pelo meu avô, pelo irmão mais velho, pelo tio. Entende? Então,
Uhum. Se o profissional da psicologia, quem vai fazer a avaliação, não usar a estratégia correta, você pode ter uma bomba relógio, né, que vai destruir a vida de alguém. Não tem a menor dúvida disso. Entende? Então, a avaliação psicológica forense de 50 minutos, unilateral, né, sem uma técnica, sem uma aplicação de instrumentos que seja, sem o trabalho da ludoterapia com crianças, né, ela não existe. Entendeu? Ela não existe. Essa coisa de você Mas que entrevistar bom a que criança, existe, né, a psicologia forense. ainda Que bem bom que que existe porque é necessária. sim, porque assim, quando você tem Rodrigo, outra. Oi, pode falar. não, vai lá, conclui. Não, termina o que você estava dizendo. Quando você tem outras provas, elas ajudam. Esperma, ímã rompido, às vezes tem crianças que têm o útero machucado, isso já aconteceu. Crianças que engravidam, a gente teve esse caso ano passado, ano retrasado, menina de 9 anos de idade grávida. Então você tem uma prova que é irrefutável. Agora, a maioria dos casos, Cristina, é a prova testemunhal. E se essa prova testemunhal ela não for coletada de maneira correta, você vai sugestionar essa criança e você perde a prova. Que essa criança vai repetir alguma coisa que você não sabe se é verdade ou se é mentira. Entendeu? Olha como é Eu estava te delicado, cara. interrompendo aqui só para dizer para a gente não esticar demais, já estamos ao vivo aqui há 25 minutos, normalmente eu faço Uhum. lives de 15 para não esticar demais, mas Fique eu à vi pelos vontade. comentários aqui que tem ex-alunos seus, então acho que você, né, Eu não estou sei se vendo você é aqui. professor Uhum. ainda, se você foi professor, que bom que tem gente aqui que também está aprendendo com isso, queria te agradecer pelas informações trazidas e que você deixasse um recado final para quem não é da área, mas que eventualmente se depare com uma situação dessas, né? Que recado que dá, qual é a importância das pessoas Uhum. levarem a verdade para processos judiciais? Se a pessoa está desconfiada que a criança ou adolescente está sofrendo ou sofreu abuso sexual, procure um profissional. A gente tem excepcionais profissionais aqui em Curitiba para fazer uma avaliação antes de procurarem a justiça ou o judiciário. Entendeu? Porque, assim, pode ser entendido como alienação parental, pode ser entendido como uma fé, e às vezes aquela mãe, aquele pai quer só proteger essa criança. A gente tem em Curitiba excepcionais profissionais que trabalham com avaliação psicológica forense, que podem fazer um trabalho extenso, delicado e técnico para dizer assim, olha, há indicadores ou não há indicadores de que essa criança tenha sido vitimada aí. Né? Porque a partir do momento que você joga essa denúncia pública, digamos assim, ou mesmo que seja sobre segredo de justiça tal, você vai causar um dano muito grande ao acusado e à família dele, seja ele culpado ou não. E a justiça está aí para a gente separar, né? O autor, né, o estuprador, o pedófilo que seja, do indivíduo que não tem nada a ver com essa situação. Agradeço a gentileza, né? Quando precisar, tiver outras oportunidades aí, eu estou à disposição. Hein? Sim, vamos ficar em contato. Muito obrigada, viu, pela tua disponibilidade, pela sugestão do tema, porque é sempre um tema delicado, mas importante mesmo. É bom quanto mais informação a gente trouxer, mais esclarecimento também a sociedade tem, Uhum. até para denunciar quando precisar ser feita a denúncia, né? Uhum. E para quem está assistindo, agradeço também a presença. Eu vou deixar salva a live aqui no IGTV da Gazeta do Povo. O pessoal pode compartilhar depois, se tiver outros conhecidos interessados. Obrigada, viu, Rodrigo? Boa noite para você. Até a Agradeço a próxima. oportunidade. Fique em paz aí. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, querido.